Olá, boa noite, tudo bem com você? Estamos aqui mais uma noite para estudarmos com você. A aula agora é aula 4. Que maravilha! Ontem nós estudamos, não foi? As 7 igrejas. Que coisa maravilhosa! Eu quero começar logo tirando uma dúvida de vocês. Alguém me perguntou ontem que se só tinha 7 igrejas naquela época. Não, não só tinha 7 igrejas não, tá? Essas 7 igrejas foram, Deus escolheu elas para fazer uma alusão, né? Uma comparação com o que iria acontecer. Cada característica dessa igreja aconteceria no período profético, no período dos cristãos, né? Os acontecimentos que viriam. E Deus pegou essas igrejas para simbolizar, para fazer uma comparação para nós entendermos, tá bom? Deus abençoe você aí do outro lado. Nós vamos cantar um louvor agora, bem bonito, e você vai cantar conosco. Vai entrando, vai compartilhando e Deus vai abençoar a sua vida. Vamos lá colocar. Isso. Aí tá bom. Vamos agora abrir aqui. Vai entrando, vai compartilhando e canta conosco, tá bom? O mundo corre em busca de sucesso, e a vida em tanta guerra se desfaz. O homem sonha as glórias do progresso, mas
Amém. Que Deus abençoe todos vocês aí que estão entrando, estão compartilhando. Estamos vendo aí a Denise lá da igreja lá de Xangri-Lá, Quitéria lá do Rio de Janeiro, pessoal do Rio das Pedras aqui, olha, que bênção, que bênção. Maioria aqui do Rio das Pedras. Quero ver você aí da Bahia. Cadê os baianos? Os baianos não estão conseguindo escrever. O que está acontecendo, os baianos? Um abraço para os pernambucanos também. E o Rio de Janeiro está aí conectado conosco. Quero mandar um abraço para todos vocês, tá bom? Que Deus abençoe todos vocês aí. Gente, lembrando que vocês têm que colocar, como a Flávia colocou aqui, ó, Rio das Pedras, Rio de Janeiro, tá? Coloca aí como estava fazendo. A Cláudia colocou aqui, ó, Paraty, Espírito Santo. Tá vendo? O Wellington entrou aí também. De onde você fala, Wellington? De Seja onde você está assistindo? bem-vindo. Coloca aí pra gente saber, tá bom? Fala aí, Wellington, de onde você está assistindo. Que Deus abençoe vocês todos. Daqui a pouco iremos fazer o sorteio, né? Eu quero falar para vocês que amanhã, como é quarta-feira, nós temos uma agenda de pregação nas igrejas. Aí na igreja eu tenho que pregar na igreja amanhã. Aí nas quarta-feiras não terá live. É o único dia da semana que não terá live, tá? Nas quartas não tem. Recanto do Sol, Wesley. Seja bem-vindo, Wesley. Então, Wellington. Então, olha só. Nas quarta-feiras não teremos live. Amanhã, tá? Mas na quinta teremos. Na sexta. E aos domingos será às 14 horas, não esqueça, tá? Vamos lá para o sorteio. Olha, muita gente ontem comentou, mas não colocou de onde era, tá? Tem que colocar o local de onde você é para a gente fazer o sorteio. Tá aqui em nossa mão, ó. Vasilhinha aqui cheio de presentezinho, ó. De nomes aqui, ó. Tá bom? Lembrando que tem alguns locais que nós não temos equipe, tá? Tem gente aí de vários locais. Entrou uma pessoa de Princesa. Isso. Ela vai entrar no sorteio final, viu? Isso, essa pessoa aí da cidade de Princesa, eu creio que é Princesa lá em Pernambuco. Eu não tenho uma equipe aí para entregar o seu brinde. Você vai participar do sorteio da Airfry e do ventilador no dia 28, tá bom? Se ela continuar assistindo, né, amor? Isso, tem que continuar assistindo. Como foi bem lembrado, para participar do sorteio tem que participar no mínimo uns 60%. Tá? Nós iremos estar em 18 dias, você tem que assistir pelo menos umas 10, 15 lives aí, tá bom? Isso mesmo, vamos lá. Um abraço para você aí de Pernambuco. Os pernambucanos estão chegando por aí. Chega aí, o pessoal de Carnaíba. Quero mandar um abraço para Dona Antônia, né? Dona Antônia da Pamonha. Ela tem que falar Dona Antônia da Pamonha, que ninguém me conhece. Dona Antônia da Pamonha e para Coelho, do carro de som aí, meus amigos aí do outro lado. E todos os meus amigos aí de Carnaíba, tá? Um abraço para todos. Mas vamos lá, chega de abraço, não vai demorar muito, não pode ficar muito grande a nossa live, já? O sorteio agora, ó, leia aí, meu bem, quem será? Eita, sou da Rio de Janeiro agora. Oh. Olha só, Maria Adriana. Aê, Maria Adriana, já é a segunda vez que ela ganha, olha só essa semana. Vamos mais um aqui, ó, tem nome de todo mundo, mas a sortuda é ela, viu, gente? Vamos lá, outra aqui, ó. Tem nomes aqui, ó. Maria Eunice, Rio de Janeiro. Eita, lá do Rio das Pedras. O pessoal lá do Rio das Pedras tá em peso aí, escrevendo direitinho. Pessoal, gente, escrevam o nome, tá? Escrevam o nome. Vamos lá, mais um, vamos lá. Toda noite nós iremos sortear aqui alguns brindes. Vamos lá. Veja aí, meu bem. Olha, aí do Rio das Pedras também, Quitéria também foi sorteada. Que Deus abençoe vocês. Olha, vamos lá. Você aí do outro lado, amanhã, quem comenta hoje participa do sorteio amanhã, tá certo?
amanhã nós colocaremos você no sorteio. E os que ganharam o sorteio, aí no Rio das Pedras nós temos uma equipe, vamos entrar em contato com elas e vai levar até você. Temos a equipe lá no Rio das Pedras, temos a equipe lá na Bahia, no São João do Sul, tá bom? E estamos aí aqui no Espírito Santo também, em 3 bairros aqui, no bairro Paraty, bairro Recanto do Sol e lá no Nova Anchieta. Um abraço pro pessoal lá de Nova Anchieta. Vão entrando aí, vão comentando, tá bom? E o pessoal aí de Recanto do Sol também. Ricardo amanhã vai estar lá no sorteio também. Gente, nós iremos orar agora para começarmos a aula. Hoje está uma bênção, linda, maravilhosa. Vou pedir para minha esposa começar a orar hoje, tá bom? Amém, vamos orar então? Querido Deus, nós estamos aqui, Senhor, junto com os teus filhos. Eu sei que tem filhos de vários lugares e o Senhor deixou coisas muito lindas escritas para nós. Nós queremos entender isso hoje e entender também qual é a tua vontade para a nossa vida nesse dia, com essas informações que nós vamos estudar na tua palavra. Amém. O Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, agora nós iremos para a aula. Já fizemos os apontamentos, vamos organizar aqui um pouquinho esses sorteados. Pronto. Gente, o Apocalipse, vocês estão percebendo que livro maravilhoso o Apocalipse? Hoje nós estaremos estudando a aula 4, né? Aula 4. E hoje nós vamos estudar sobre o trono de Deus. Quando você vê um trono assim, você se lembra o quê? Lembra rei, reino, né? Soberano, monarca, governo. Então, Deus tem o trono dele. Nós vamos estudar hoje sobre o trono de Deus. Olha só, quem é que governa esse planeta? Tem um governador? Tem alguém que governa ele? Vai comentando aí se você acha que tem. Se tem alguém que governa, por que aconteceu de morrer 19 milhões de pessoas na Primeira Guerra Mundial, né? A gente fica pensando, tem alguém que domina esse planeta? Por que isso? Porque na Segunda Guerra Mundial morreu 83 milhões de pessoas. Imagina só quanta pessoa morrendo nessas tragédias. Olha só, se tem um governador, alguém que manda nesse planeta, por que aconteceu esse tsunami aí em 2004 que ceifou 226 mil pessoas desse local aí na Indonésia? Então, meus queridos, por que tanta tragédia que está acontecendo? Está alguém no controle de tudo? O que é que vocês acham? Quando o homem governa, né, pensa que não tem alguém que governa, ele quer governar. Esse aí vocês conhecem, né? O Hitler. Esse homem queria governar o planeta, governar o mundo. O que foi que aconteceu? Ele ceifou, através dele o diabo ceifou muitas vidas, muitas pessoas foram mortas através desse homem aqui. Mas, olha só, vamos ver aqui Apocalipse capítulo 4, verso 1. Olha que lindo que Deus mostrou aqui para João. Depois dessas coisas, olhei e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi como de trombeta ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui e eu te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Então João viu uma porta aberta no céu e ele foi feito um convite para ele: sobe aqui que eu vou te mostrar o que vai acontecer. Olha só, foi chamado João, que privilégio, hein? Então João viu, né, esse convite para subir. Essa porta, acredita-se, né, que é a porta do santuário do céu. Vocês sabiam que teve um santuário lá aqui na terra, né, também, ó? O santuário aqui na terra tinha essa era a casa de Deus, tinha 2 compartimentos, existia o lugar santo e o lugar santíssimo. E existia uma porta também para entrar aí. E foi João, nas visões nós vamos ler mais para frente, você vai perceber que João vai estar vendo aí o que tinha aqui. Você pode perceber aí, ó, que aqui tem uma luz. Essa luz aqui tinha lá na Arca da Aliança, que chama a Shekinah de Deus, que era a presença de Deus. Então, João
ele foi chamado lá na casa de Deus, lá no céu, no santuário que tem lá. Olha só a visão do trono de Deus que Isaías teve, lá em Isaías 6, do 1 ao 3. Isaías também foi privilegiado, né, de ter uma visão do trono. E diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. As abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés e com 2 voava. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Olha que maravilha que Isaías viu aí o trono de Deus. E tinha esses anjos aí chamados serafins. Eles têm 6 asas, 2 ele cobre os pés, 2 eles voam e 2 eles cobrem o rosto quando estão no trono de Deus, na glória de Deus. Que maravilha! Mas também Daniel teve uma visão também. Daniel também foi privilegiado. Capítulo 7, verso 9 e 10. E diz: continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. Sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono eram chamas de fogo, e suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e abriram-se os livros. Daniel aí tem uma visão do trono de Deus no cenário de juízo, né? Isso. Aqui em Apocalipse, capítulo 4, verso 2 e 3, diz o seguinte: imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado, e eis que o que se acha sentado é semelhante no aspecto a uma pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto a esmeralda. Que coisa linda! Então, vocês percebem aí que esses homens de Deus tiveram o privilégio de ver o trono de Deus, e eles descrevem aí que vê um arco-íris. Quando fala em arco-íris, você lembra do quê? Lá do início, né, de Gênesis, que o arco-íris é a aliança que Deus fez com o pessoal naquele tempo, porque depois do dilúvio, quando começava a chover, as pessoas ficavam assustadas, com medo, pensando que o mundo ia encher de água de novo. Aí Deus fez esse sinal, né? Fez o arco-íris. O que é o arco-íris? O arco-íris, você sabe que é a luz do sol com as gotículas de água. Sol e água, a luz do sol com água forma esse arco-íris. Isso também simboliza o juízo de Deus, porque assim como a água e a luz do sol faz o arco-íris, o juízo de Deus tem justiça e misericórdia. Lá em Salmo 94 diz o seguinte: justiça e misericórdia são a base do teu trono. Então, a justiça e a misericórdia é o juízo de Deus. Assim como a água e a luz se formam arco-íris, a justiça e a misericórdia formam o juízo de Deus. Como é bom saber que temos um Deus que é justo e misericordioso para nos julgar. Amém. Olha só, então Satanás tentou usurpar o trono de Deus em sua posição como governante do universo. Satanás queria roubar o trono de Deus. Olha só o que Isaías descreve sobre a queda de Satanás. Isaías 14, do 12 ao 14. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações? Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens
e serei semelhante ao Altíssimo. Olha só o que ele queria. Ele era um anjo perfeito, que Isaías fala aqui, inspirado pelo Espírito Santo, que ele era chamado de estrela da manhã e queria tomar o lugar de Deus. Que terrível, né? Ezequiel também fala a queda dele também. Ezequiel 28, 13 a 16. Estiveste no Éden, jardim de Deus, eu te coloquei com o querubim da guarda, estiveste sobre o monte santo de Deus, andaste no meio das pedras afogueadas, perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que em ti se achou iniquidade, o teu coração se encheu de violência e pecaste, pelo que te lancei profanado fora do monte de Deus. Olha só, então olha aqui para nós, esse anjo que foi feito perfeito se rebelou contra Deus. E ali Deus tentou lutar com ele, falar com ele, para ele parar com essa rebelião, para ele se arrepender. E lutou muito, Deus deu muito conselho a ele, muito conselho. E ele não quis saber. Olha o que aconteceu lá. Ele precisou ser expulso lá do céu. Ele foi expulso do céu porque não quis obedecer, queria tomar o lugar de Deus. E não tem como tomar o lugar de Deus, né? Imagina só alguém chegar na sua casa e querer mandar na sua casa, deixar você como hóspede. Não pode, né? Então, Deus criou o mundo perfeito para Adão e Eva. Era tudo perfeito, tudo bonito. Deus deu a ordem de Adão ser o príncipe, o governador desse planeta. Mas nós vimos aí que esse anjo que se rebelou, ele se transformou em uma serpente e veio, enganou Adão e Eva. E Adão e Eva perderam, né? Adão perdeu o domínio desse planeta, de ser príncipe desse planeta. E agora, quem era o príncipe desse planeta? O inimigo de Deus. Deus aconselhou Adão e Eva, mas eles desobedeceram. E acabou que precisaram ser expulsos para não perpetuar o pecado comendo do fruto da árvore da vida. Então, olha só. Jesus agora fala aqui em João 12:31. Veja o que Jesus fala. Chegou a hora de ser julgado este mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. Olha isso. Depois da queda de Adão, quem foi que ficou sendo o príncipe desse mundo? Satanás. Por isso que tem tanta coisa ruim acontecendo. Olha só. Seja bem-vinda, Cláudia. É por isso, Cláudia, que acontece tantas coisas aqui nesse planeta, por causa o príncipe desse mundo está aqui. Cláudia Queiroz. É Claudete. É Claudete Queiroz. Seja bem-vinda, Claudete. Olha só, o trono de Satanás, lá em Apocalipse 2, verso 13, diz o que, meu bem? Ele também tem um trono, né? Pois é. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Olha só, vocês viram que foi uma das igrejas que nós estudamos ontem, e quando tinha essa igreja, na época lá, o diabo colocou um trono dele nessa época lá. Então ele queria dominar este planeta. Então, olha só, nós vimos aí que João viu 24 anciões lá, né? Apocalipse 4:4. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentado neles 24 anciãos, vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Então Jesus não estava sozinho, né? Isso, a visão de João não viu que ele estava sozinho. Olha só, quem são esses 24 anciões? São mencionados aqui, em Apocalipse 12 vezes, sentados em tronos, vestidos de branco, com coroas na cabeça, assistentes sacerdotais de Jesus Cristo.
Olha que coisa maravilhosa. Quem são esses? Aí Jesus diz aqui em Apocalipse 3, 21, ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Olha, se eu e você vencermos, Dona Antônia da Pamonha, se nós vencermos, nós ganharemos uma coroa na cabeça. Deus vai nos ajudar e levar, sentar com Ele no trono dele. É a promessa de Jesus Cristo para cada um de nós. Amém. Olha só, aqui em Mateus 27, do 50 e 53, vai falar aqui quem são estes 24 anciões. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito. Eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. Tremeu a terra e fenderam-se as pedras e abriram-se os sepulcros. E muitos corpos dos santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Então, esses 24 anciãos têm tudo para ser desses que Jesus levou para o céu quando ressuscitou junto com ele. Era como se fosse as primícias, né? As primícias, o troféu de Jesus naquele momento. Isso mesmo. A Bíblia relata de alguns que já estavam lá no céu, mas quando Jesus ressuscitou, também ressuscitaram várias pessoas. E relato aqui que esses homens estão lá, são esses 24 anciões. Vamos lá, quem são eles? Aqui em Éfeso diz o seguinte: por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e deu-nos aos homens. Deu dons aos homens. Então, olha só, Jesus, quando subiu, ele subiu também com os que ressuscitaram com ele. Esses ressuscitaram com o corpo glorificado e estão lá no céu, sentados no trono junto com Jesus. Aqui fala sobre o Espírito Santo, em Apocalipse 4, verso 5. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Olha só, então, esse número 7 aqui, né, o número da perfeição. O Espírito Santo, ele é Deus, ele é perfeito. Então, aqui nós vimos aqui a alusão aos esses 7, número 7 é o número da perfeição. O Espírito Santo é perfeito. E João viu esses 7 seres viventes, 4, perdão. João viu 4 seres viventes. Apocalipse capítulo 4, verso 6. Adiante do trono, um como que mar de vidro, semelhante ao cristal, e também no meio do trono e à volta do trono, 4 seres viventes cheios de olhos por diante e por detrás. O Apocalipse tem que lembrar que ele é escrito numa linguagem simbólica, né? E aí nós temos esses 4 seres que são diferentes, né? As características dele. O que será que significa isso, meu bem? Pois é, olha só, vocês percebem aqui em Apocalipse, fala aqui desses símbolos, né? E você vê que não é uma coisa que não dá para entender. Nós vamos entender. Jorge, você está entendendo, Jorge, esse estudo do Apocalipse? Fala um sim aí se tiver. Um abraço para você aí, Jorge, lá de São Paulo. Então você vê aqui alguns seres, né, que mais para frente nós vamos entender agora. Eu vou explicar para vocês, olha só. Então esses 4 seres viventes, né? O primeiro era o quê? Semelhante ao leão. E o segundo semelhante ao novilho. O terceiro tem o rosto como de homem. E o 4º ser vivente era semelhante à águia quando está voando. Olha só, então... Agora o verso 8. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro.
Não tem descanso nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, e Todo-Poderoso é aquele que era, o que é e o que há de vir. Deixa eu falar aqui para vocês. Olha só, esses seres, eles não paravam de falar: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Porque eles falavam 3 vezes santo? Porque Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, eles ficavam santo, santo, santo. Aqui nós vimos um relato muito bom, né, que confirma a trindade, né? Santo, santo, santo. Então, meus queridos, Ezequiel também, do 1 ao 10, fala uma coisa interessante. E olhei, e eis que uma grande nuvem com fogo a revolver-se, e no meio disto uma coisa como metal brilhante que saía do meio do fogo. Do meio desta nuvem saía a semelhança de 4 seres viventes. A forma de seus rostos era como de um homem, rostos de leão, rostos de boi e o rosto de águia. Olha que interessante, meu bem, a mesma visão que João teve, Deus também mostrou para Ezequiel. Há mais de 1000 anos atrás, né, mais ou menos, um tempão atrás, Ezequiel tinha visto e mostrou a João também. Então, olha só, aqui nós vamos ver as 12 tribos de Israel, né? Eles se reuniam ao lado do santuário, eles se acampavam. Vejam a organização do povo de Deus como era bonito. Essas 12 tribos, elas tinham 4 tribos que lideravam: a tribo de Judá, a tribo de Efraim, Ruben e Dan. A tribo de Judá tinha o símbolo de leão, né? Leão. E a de Efraim tinha o símbolo de um boi. Nas bandeiras dela tinha escrito leão, um boi. E na tribo de Ruben, aqui, era um homem desenhado. E na tribo de Dan, era uma águia. Nós vamos ver aqui que os evangelhos falam, olha só, lá em Mateus, leão, que quer dizer rei, né? Nós sabemos que o leão é o rei da selva, né? Rei da selva. Então, se o leão é o rei da selva, os evangelhos mostram essas 4 características que tem nessas 4 tribos aqui. Jesus tem essas 4 características. Vejam só. O que é que Mateus diz? Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E por cima da sua cabeça puseram escrita sua acusação: Este é o rei dos judeus. Olha só, então a tribo uma das tribos, deixa eu me ver, a tribo de Judá era um leão, né? E aqui, ó, nós vimos aqui que Jesus é comparado com o leão de Judá, mas ele é o rei. Vamos ver agora o que Marco descreve Jesus como servo. Marcos 9:35. E ele, sentando-se, chamou os 12 e lhes disse: Se alguém quiser ser o primeiro, será o derradeiro, servo de todos. Olha só, então Jesus é o servo dos servos, ele serviu a cada um de nós. E nós também temos que ser servos, imitar o nosso Jesus. Porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas veio para salvá-las. Olha só, então Jesus também é comparado como homem, né? Lembra daquela outra tribo que tinha o símbolo de homem? E João, ele chama Jesus de Deus, né? A águia, Deus é simbolizado pela águia. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Então João diz que Jesus disse: eu e o Pai somos um. Então, aquelas 4 características que tinha nas tribos de Judá, nas 4 tribos. Nos 4 seres viventes. Tinha nos 4 seres viventes também, né? Então, em Jesus também tem essas características aqui. Então, olha só, a cena litúrgica aqui nós vimos um trono, 4 seres viventes e os 24 anciões, né? Para julgar. A cena
diz o seguinte, Apocalipse 4, verso 9 a 11. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graça ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos se prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono. Adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Amém, louvado seja Deus. Vocês percebem aí o que esses seres falam? Eles dão glórias a Deus e diz que Ele é digno de honra, porque Ele é o Criador. É tudo que Satanás fez, inventou aí, querendo tirar Deus como Criador. Quando inventaram essa questão aí de o homem vir do macaco, do animal, ou vir de uma explosão do meteoro, alguma coisa assim. Não tem como. Deus é o Criador, foi Ele que nos criou. Então não tem nada a ver. A ciência pegou essa coisa e deu mais ainda fôlego a ela. A ciência tenta explicar essas coisas, mas não tem como. Quem criou tudo foi Deus. Deus criou a mim e a você. Vamos lá, seguindo. Então, o Éden será restaurado. Deus vai criar tudo de novo, vai fazer tudo de novo e nos colocar junto. Deus fará um novo céu e uma nova terra para mim e para você, um local que habita justiça. Tá bom, Wellington? Seja bem-vindo, Wellington. Deus vai dar tudo para nós, Jorge. Deus vai dar tudo para nós, Flávia, Cláudia. Deus vai fazer tudo de novo. Eu quero ver um amém aí. Escreva um amém aí. Olha só. Há um Deus que governa acima de todas as forças humanas e conduz a história em direção a um final feliz. Jesus, Ele está segurando, Ele está protegendo esse planeta. Essas coisas que acontecem, guerra, catástrofe, essas coisas, é tudo Satanás instigando os homens para atacar, para fazer o mal. Mas Jesus está ali protegendo, cuidando de cada um de nós, cuidando de mim e de você. E nós devemos confiar nele. Ele vai levar a mim e a você a um final glorioso. Mesmo em meio de tristeza, né, alguma situação difícil, Jesus está ali do lado das famílias, ajudando, confortando, fortalecendo. Jesus não abandonou os seus filhos. Jesus está aí do seu lado. Se você está feliz, Jesus está aí do seu lado. Se você está triste, Jesus está aí do seu lado. Que Deus abençoe você aí e sua família, porque Jesus está com todos nós. Olha só, um convite ao trono. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para o socorro em ocasião oportuna. Eu queria comentar com você, meu bem, com vocês também que estão assistindo, que o trono de Deus ele está aberto. O trono de Deus ele está aberto e Deus está nos convidando para nós nos achegarmos a esse trono com confiança, porque esse trono também é o trono da graça. E essa graça está estendida para mim e para você. E Jesus diz que nós temos que nos achegar em ocasião oportuna. Qual é essa ocasião oportuna, meu bem? Pois é, Girleide, é hoje, agora, Girleide. Elda também, é hoje o dia de nós chegarmos ao trono de Deus. É hoje, Isabel, o dia de chegarmos ao trono de Deus. Louvado seja Deus que vocês estão estudando essas maravilhas. Você percebe que o Apocalipse não é aquele livro de fazer medo. As pessoas morrem de medo do Apocalipse. Vocês têm visto aí Jesus Cristo aparecendo, dando esperança a cada momento. E Ele hoje convida a mim e a você para nos achegarmos ao trono da graça. Você quer ir ao trono da graça de Deus hoje? Amém. Quer? Eu quero.
Você, para ir ao trono da graça, você só precisa falar com Deus. Fala com Deus de joelhos, sentado. Se você puder se ajoelhar, se ajoelha. E vai ao trono da graça através de Jesus Cristo. E Ele convida a mim e a você hoje. Amém? Que Deus nos abençoe, meus queridos. Olha o convite que Ele faz para você. Ele já pagou todos os seus pecados. Ele já pagou todos os seus pecados, Jorge. Ele pagou os meus pecados, Jorge. A Cláudia está dizendo que quer ir ao trono da graça. Amém. Você aí também quer ir ao trono da graça? Eu quero. Vamos nos entregar a essa pessoa, a esse Deus que deu a vida por nós. Deus está controlando tudo. Está acontecendo essas dificuldades, essas situações, que é para nós percebermos, Deus permite isso para nós percebermos que esse mundo não presta, que esse mundo não funciona mais. Ele tem um mundo novo, Ele quer tirar a mim e você e a você desse lugar. Amém. Por isso, vamos nos unir e compartilhe essa live com seus familiares, seus amigos, para eles saberem que Deus abençoe você. Eu vou estar orando por você e por sua família. E Jesus vai abençoar você e você vai chegar ao trono da graça. Amém? Amém. Deus abençoe você. Vamos orar? Pai, na tua presença, em nome de Jesus, eu quero te agradecer porque estou aqui com meus irmãos e minhas irmãs. Peço uma bênção sobre cada um deles, Pai. Em nome de Jesus, que nós possamos gravar isso na nossa mente, que o Senhor, o nosso Deus, está cuidando desse planeta e vai nos tirar daqui para morar num lugar melhor. Em nome de Jesus eu te peço, te agradeço. Amém. Amém. Muito bem, que Deus abençoe você e amanhã não teremos live, tá? Mas na quinta-feira, em nome de Jesus, nós temos um tema lindo, maravilhoso, tá? Eu vou estar aí mandando no meu story aí para vocês, no meu status, para vocês verem os horários tudo direitinho, tá bom? Uma boa noite, que Deus abençoe vocês.